Olá, pessoal. Boa tarde para quem está no Brasil. Boa noite para quem está aqui na Alemanha. Vamos então continuar esse seminário do grupo de Brücke, o seminário de filosofia marxista. O tema agora vai ser Georg Lukács, um dos filósofos mais estudados no campo marxista brasileiro. E não só brasileiro, mas também na Alemanha. Só um recadinho, a gente está aqui no canal da Boitempo, então se inscreva no canal da Boitempo se você ainda não for inscrito, faça sua inscrição também em outras redes sociais, no Twitter, no Instagram da Boitempo, para você estar acompanhando sempre todas as atualizações, não perder nenhum conteúdo. Conteúdo de primeiro, o maior canal de editora no Brasil. Então, dando continuidade aqui ao nosso seminário, nós vamos falar sobre Georg Lukács. Nós temos dois grandes convidados aqui hoje. Nós temos a professora Esther Weissmann, uma das principais especialistas em marxismo no Brasil, e a gente tem o doutor Dirk Braunstein. Ele é pesquisador associado do Institut für Sozialforschung, aqui na Alemanha. Ele vai falar em alemão e haverá aqui a tradução simultânea. Georg Lukács é considerado o maior filósofo marxista do século XX. E é um filósofo com uma obra ampla e uma obra que se caracteriza por diversas rupturas, retomadas. É uma obra que começou como... O Lukács começou como um kantiano. Depois ele passou por um período de conversão ao marxismo, é o período no qual ele escreveu, por exemplo, História e Consciência de Classe, que é uma obra seminal, uma obra fundamental e que veio ali a dar origem à escola de Frankfurt, principalmente por causa do seu conceito de reificação. Depois o Lukács, ele abandonou esse período, ele fez várias críticas a essa obra e entrou no período que o pessoal considera o Lukács da maturidade, que é o Lukács da ontologia, que é o Lukács que eu tenho a impressão mais estudado no Brasil, Principalmente nos últimos anos, fala-se muito da ontologia do Lukács. Então, o Lukács, ele é um imenso continente, ele nem sempre é explorado da mesma forma em todos os seus períodos, e nós vamos tentar aqui, nessa tarde, nessa noite, falar um pouco sobre esse imenso oceano que é Georg Lukács. Então, nós vamos começar, então, com a apresentação da professora Esther Weissmann, e depois vai ser o Dirk. Eu passo, então, a palavra para a professora Esther. Boa tarde àqueles que estão no Brasil, boa noite ao Dirk e aos demais que estão na Alemanha. Eu quero agradecer muito o convite que me foi feito pelo grupo de pesquisa de Brücke. Achei, de fato, a iniciativa muito importante e tenho o maior prazer em estar aqui conversando com vocês. A minha intervenção de hoje, eu quero deixar claro, apresenta alguns resultados de uma pesquisa conjunta que eu venho desenvolvendo com o professor Ronaldo Vielme Fortes, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. E eu vou me deter aqui, dado o tempo que eu disponho, evidentemente que eu não vou me debruçar sobre o itinerário intelectual do Lukács. O professor José Paulo Neto, na abertura do evento, já comentou alguns traços da biografia do autor, e eu vou me deter, então, na sua obra de maturidade, ou seja, em alguns problemas, em alguns traços, alguns aspectos, algumas características da obra póstumamente publicada para uma ontologia do ser social. Dito isso, eu inicio com algumas questões. A primeira delas é por que Lukács, em sua obra póstumamente publicada, insiste em tratar de um tema tão inusual, qual seja a possível formulação de uma ontologia a partir dos escritos de Marx? Por que insiste em se debruçar sobre uma questão que fatalmente seria recebida com grande estranheza até por seus discípulos mais diletos, como foi que aconteceu?
uma questão que suscitou e vem suscitando recusa imediata de todos os lados, a desaprovação in limine de quantos se dizem interessados por assuntos do tipo, que entenderiam por inadmissível. Então, por que insistir nesse problema, digamos assim, exótico? Na tentativa de responder essas questões, de início, é necessário reconhecer que o século XX, uma atitude que perdura até hoje, até os dias de hoje, ou seja, nos alcançou em pleno século XXI, assumiu ou enfrentou o pensamento de Marx a partir do padrão gnoseológico, sem se interrogar se ele era compatível com tal abordagem, supôs que o fosse, com base nos pressupostos da cientificidade corrente. Essa primeira suposição remete a uma segunda, que é amplamente conhecida, que a gente pode chamar de acriticismo contemporâneo em geral, por meio do qual a cientificidade repousa e deve repousar necessariamente sobre algum tipo de fundamentação gnoseológica, seja ela a teoria do conhecimento, lógica ou epistemologia, como queira. Evidentemente, não é o caso aqui, como eu comentei logo há pouco, no início da minha fala, de retomar a extensa e sinuosa trajetória intelectual do autor. Valendo-me do testemunho de Nicolas Tertullian, avalio que, aspas, a evolução intelectual de Georg Lukács oferece uma imagem singular da formação e do devir de uma personalidade nas condições agitadas de um século, não menos singular por sua complexidade e pelo caráter dramático de sua história. Eu acrescentaria, mudaria o dramático, colocaria trágico. Deve-se ressaltar aqui um traço desse itinerário, que eu faço questão de sublinhar, que é a enorme exigência do autor para consigo mesmo, que nunca declinou em arrogância ou pedantismo, nem em autoproclamações de méritos ou bravatas de autossuficiência, em que pese a imensa solidão teórica a que esteve constrangido seu trabalho. O reconhecimento do caráter de seu percurso de vida, repetindo as palavras de Tertullian, longo e sinuoso, sobretudo em termos intelectuais, é um elemento que nos permite melhor compreender as razões que o levaram a se dedicar febrilmente, nos últimos anos de vida, a um empreendimento filosófico de grande alcance, afrontando posições cristalizadas dentro e fora do assim chamado campo marxista. A incursão lukáciana no debate da ontologia, o mais antigo dos problemas filosóficos, não é de modo algum fruto de inclinações pessoais ou veleidades acadêmicas, de um modismo acadêmico, de algo que comumente acontece, a gente sabe, no meio acadêmico, são os modismos ou veleidades muito comuns. Ao contrário, emerge do reconhecimento que uma série de questões fundamentais, questões teóricas, mas questões de várias ordens, deveriam ser tratadas a partir de uma nova perspectiva. As adversidades de seu tempo impunham, assim julgava ele, a enorme tarefa de retornar à obra de Marx no intuito de reformular cabalmente as perspectivas teóricas vigentes, de buscar respostas aos descaminhos provocados pela vulgata stalinista, que dominou quase toda a tentativa de compreensão teórica dos fenômenos mais importantes do século XX, e ainda domina em grande medida, além das graves distorções que provocaram na recepção da obra de Marx. Por isso mesmo, a grande obra filosófica de Georg Lukács, para uma ontologia do ser social, constitui no interior da história do marxismo um caso à parte, uma vez que destoa
do núcleo comum sobre o qual a obra de Marx foi compreendida ao longo de todo o século passado e ainda em grande medida hoje. Mas destoa também e principalmente de como a tradição e as vertentes contemporâneas trataram ou mesmo destrataram do problema ontológico em geral, sobretudo Heidegger, mas também Hartmann. É bom ressaltar isso. Todos os interessados pela obra tardia de Lukács sabem que se trata de um esforço de ampla envergadura e cuja devida compreensão e interpretação é um projeto ainda inacabado, por mais que existam no Brasil, né, entre aspas, supostos adeptos de suas obras, principalmente da ontologia. Eu tenho dúvidas em relação a isso. A complexidade do tema em si já se apresenta como um desafio, muitas vezes de aparência incontornável, que a facilitação e a vulgarização não desfazem. Ao contrário, só fazem complicar ainda mais a incontornável tarefa de enfrentar a argumentação cerrada e não raras vezes problemática que o autor procurou, no entanto, preparar com cuidado e rigor. E é bom lembrar que essa obra não foi revista para publicação. Ele deixou essa obra inacabada e não a reviu. Ele procurou, depois de terminar para uma ontologia, ele procurou reacertar, refazer certos pontos nos prolegômenos para uma ontologia social. E aqui eu quero me deter em alguns aspectos dessa obra referentes diretamente ao Marx, né? Ou seja, como o autor recuperou e trabalhou o legado de Marx. Os principais aspectos da pesquisa sobre Marx são expostos de maneira explícita no capítulo, né, sobre Marx, no capítulo a ele dedicado, né, que faz parte da assim chamada parte histórica da ontologia. Muito embora, é claro, seja possível identificar sua presença ao longo de toda a obra, mas precisamente naqueles momentos em que Lukács confere importância ao problema dos lineamentos ontológicos fundamentais do ser social ou da sociabilidade e da determinação da peculiaridade metodológica de Marx. Precisamente nesse ponto especial que o sentido básico da análise desenvolvida por Lukács não é apenas a crítica direta aos fundamentos da cientificidade dominante, da cientificidade corrente, daquela bastante presente no campo das ciências humanas, ciências sociais, mas, em especial, o reconhecimento e crítica daquilo que constitui o que nós chamamos de determinação social do saber, do conhecimento, que conduz as tendências do campo filosófico a lançar, por várias vezes, descrédito sobre questões de ordem ontológica. Por outro lado, a gnoseologia e a lógica, é bom ressaltar também, tendem a canonizar de forma crítica os elementos metodológicos predominantes na cientificidade, principalmente, como eu disse, acabei de referir, no campo das ciências sociais, e tornando-se assim capazes de estabelecer a gênese e a função social do pensamento e das bases científicas predominantes. Não apenas ignoram o enraizamento social das teorias científicas, como, com frequência, contribui para o aprofundamento das dificuldades de compreensão das próprias fontes sociais do saber. Esse último tema tem, no desenvolvimento que lhe é dado por Lukács, relação direta, é possível a gente perceber isso, com posicionamentos de Marx a respeito. Marx, como é sabido, não deixa de se opor, ao contrário, às teorias econômicas do seu tempo. Porém,
essa contraposição e as críticas que ele elabora não se fazem por meio de modelos alternativos ou de novos métodos gnoseologicamente definidos e previamente organizados, mesmo antes que o pesquisador entre em contato com aquilo que ele pretende estudar. Conforme adverte Lukács, a dialética em Marx não é uma aplicação do método dialético à compreensão dos complexos econômicos, mas é a elucidação e a apreensão ideal, entre aspas, da dialética da própria coisa. Em suma, o desvelamento do movimento e da articulação real do complexo de categorias da esfera da economia. Somente após aprender os nexos efetivos da realidade econômica se torna possível demonstrar os limites teóricos da economia política clássica e dos vulgares também, evidente. A elucidação dos processos autênticos do ser social permite demonstrar como, em várias situações, importantes pensadores da ciência econômica assumem de maneira acrítica o ponto de vista dos agentes da economia capitalista. A referência ao procedimento analítico de Marx permite ainda a Lukács efetivar a crítica ao predomínio não só da gnoseologia, mas também as tendências ontológicas, como Heidegger e Hartmann, surgidas na primeira metade do século XX. Tal crítica acontece por meio da construção de uma autêntica ontologia do ser social tornada possível, que é o subtítulo da obra dele, a partir da inflexão promovida pelo próprio pensamento de Marx. Lukács refere a necessidade do retorno ao ser precisamente assim, ressaltando a importância, esse é um outro ponto que eu quero chamar a atenção, da vida cotidiana. A importância, o papel da vida cotidiana na construção de uma ontologia autêntica, segundo as palavras dele. Ou seja, o reconhecimento da vida cotidiana como ponto de partida, já presente na obra A Peculiaridade do Estético, se constitui um elemento central de sua argumentação. Ou seja, a ordem da vida, entre aspas, guarda profunda relação com a ordem doente, também entre aspas. E, de fato, no seu entender, a vida cotidiana não poderia sequer tornar-se consciente e efetiva, né, sem o reconhecimento e a referência imediatas ao ser. Isso ele já deixa claro nas conversações que ele tem com Abendroth, que foram entrevistas Abendroth, Rawls e Heinz, né, que foram entrevistas essas que foram concedidas em 1966, se não me falha a memória. O retorno do pensamento à vida cotidiana tem caráter de fundamento primeiro da posição ontológica, tendo em vista que a própria prática, que a própria praxis, coloca o agente em relação direta com o ente efetivamente existente. Citando Lukács, isso está na Parontologia do Ser Social, na edição da Boitempo de 2012, aspas, o prosaico, terrestre, intelecto da cotidianidade, alimentado pela prática de todo dia, algumas vezes pode também constituir o contrapeso frente ao modo de ver estranhado da realidade das esferas superiores, entre aspas, as aspas, são deles, são de Lukács na palavra superiores. Um terceiro ponto diz respeito ao problema das categorias, né? Que essa questão, muitas vezes, entre os lucatianos brasileiros, no meu ponto de vista, não é levada na devida conta. Daí eu ter trazido hoje à baila, né? Um importante segmento da história da filosofia, né, é dominado por debates acerca
de categorias como necessidade, possibilidade, contingência. Nós vimos na apresentação do professor João Antônio de Paula sobre Bloch, como essas categorias estão presentes no pensamento do Bloch, principalmente a categoria da possibilidade. Pois bem, no caso de Lukács, ela também está presente, ele lida com pares categoriais, necessidade, possibilidade, acaso, contingência, assim como no que diz respeito à relação teleologia-causalidade, né, que é algo fundamental na reflexão que ele desenvolve a partir de Marx. Mesmo em Hegel, ele diz, em que a análise das categorias assume patamar mais elevado e ontologicamente mais preciso, colocada a coisa em termos breves, do que em outros pensadores, as suas elaborações revelam limites e insuficiências claras, justamente em função do predomínio do tratamento lógico-gnoseológico, lógico, fundamentalmente. A fusão peculiar entre tratamento lógico e a apreensão das categorias da realidade culmina em Hegel, segundo a avaliação de Lukács, em uma exposição muito genérica das relações categoriais, deixando em aberto o problema da determinação das diferenças específicas, esse que é o ponto para o Marx, o Lukács procura seguir essa linha, se ele consegue ou não é outra coisa, mas ele procura seguir essa linha da determinação da diferença específica, aqui no caso, relativa ao modo de realização das categorias da modalidade, né? Ele lida com categorias modais nos diferentes graus do ser, ou seja, tanto no ser da natureza inorgânica, orgânica e, fundamentalmente, no campo da sociabilidade. De acordo com Lukács, a resolução do problema das diferenciações entre as categorias não pode ser dada pelo arranjo exclusivamente lógico das articulações categoriais. Então, acho que esse é um ponto importante e mostra e evidencia o grande desafio que o Lukács se colocou no final da vida, já idoso, já com a saúde combalida e isolado no seu apartamento em Budapeste. Ou seja, Lukács enfrenta um conjunto de problemas do campo filosófico que, segundo ele, a resolução só pode ser encontrada por meio das pistas, dos rastros, né, deixados por Marx, ou seja, o legado deixado por Marx. Então, vejam, o Lukács aborda o legado da obra de Marx, considerando-a como aquele campo de contribuições fundamentais que podem oferecer, pelo menos de forma potencial, a resolução de vários dilemas filosóficos que não foram solucionados até aquele momento. Como eu disse há pouco, se ele consegue evidenciar, demonstrar isso, é outra coisa. Mas os problemas que ele coloca nessa obra devem ser levados em consideração na devida complexidade em que ele trata desses problemas. Ademais, segundo ele mesmo ainda, o devido renascimento do marxismo, que é um outro ponto para ele fundamental, ou seja, ele se dedica no final da vida a essa obra com o objetivo de contribuir para esse renascimento. E esse renascimento, no campo filosófico, se dará apenas e simultaneamente ao correto reposicionamento do problema das categorias. Ou seja, é preciso repor o problema das categorias no campo ontológico e não, sobretudo, no campo lógico.
O sentido da vida cotidiana, eu quero retomar aqui, porque é um aspecto fundamental. Isso já ele coloca nos prolegômenos, na edição da Boitempo, de 2010, nesses termos, aspas, a prioridade ontológica da praxis, em contraposição à simples contemplação da realidade efetiva, por mais energicamente que esta, ou seja, a contemplação da realidade efetiva, se oriente para o ser. Ou seja, a prática, entendida como por teleológico. E aí o por teleológico, o Theologische Setzung, o por teleológico, tanto primário quanto secundário. O que acontece com os lucasianos brasileiros, muitas vezes, é que eles leem só o capítulo do trabalho e pronto, descobriram o Abet César. Não é bem isso que efetivamente a obra tem a contribuir. Ou seja, repetindo, a prática, entendida como por teleológico, aparece como fundamento real do ser e do devir humano. É a instância em que se põe todo o movimento da sociabilidade, do ser social, e, precisamente por isso, é elemento-chave para a autêntica compreensão da dinâmica desta forma específica do ser. Então, segundo ele ainda, também nos prolegômenos, publicados pela Boitempo, a resolução marxiana unifica, entre aspas, complexos, tantas vezes concebidos separadamente na filosofia. 2 pontos. A realidade objetiva e a imagem de mundo intelectual são momentos inseparáveis no plano ontológico de um processo, mas atenção, ele não está falando de identidade sujeito-objeto. 2 movimentos, né, de 2 faces de uma mesma moeda, vamos colocar nesses termos. Então, inseparáveis no plano ontológico de um processo, em última análise, unitário e de caráter histórico. A tomada de consciência em relação à realidade na vida cotidiana, ou na ciência e ou na filosofia, não é, pois, entendida de maneira unilateral apenas como um pensamento constituído sobre algo. Evidentemente, este aspecto constitui o movimento real do processo do pensamento, no entanto, é apenas parte de um conjunto processual mais intrincado, mais amplo, na medida em que se encontra necessariamente fundado nas atividades sócio-humanas, onde necessariamente acabam por desembocar. Nesse sentido, é bom lembrar da metáfora que Lukács utiliza logo na apresentação da peculiaridade do estético, onde ele ao falar da vida cotidiana, fala de um grande rio. Ou seja, antes da redação da própria ontologia, a presença da vida cotidiana estava ali, Lukács a encontrou e colocou no centro de suas atenções. Em síntese, na realidade dos processos sociais, as concepções de mundo formadas na vida cotidiana, e mesmo na ciência, na filosofia, na religião, não constituem formações autônomas, dotadas de legalidade própria. Todas possuem um caráter eminentemente social, sendo de todo impossível que os pores teleológicos provenientes dessa esfera, assim como a efetivação desses pores, operem com total independência do mandato social, que traduz o Sozialen Auftrag, predominante no contexto histórico no qual estão inseridas. Tanto a manutenção, aspas, da atividade condicionada pelas aspirações da classe dominante, quanto o influxo de importantes movimentos de oposição sobre o mandato social, ou seja, sobre
sozialen Auftrag, subtende análogos poderes, legalidades sociais. Isso também é Lukács para a ontologia do ser social. Isso não, logo no início, né? Isso não significa que a dinâmica interna das esferas ideais opere no interior das interações sócio-históricas como reflexos passivos das necessidades sociais ou por uma linearidade diretamente articulada ao conteúdo das necessidades e exigências dos processos produzidos pela base da sociedade. A própria natureza dessa base, dado o seu caráter complexo, conflituoso e conflituado, impõe a possibilidade da diversidade de interpretações e ações, podendo se encontrar ligados a aspectos relevantes do passado da história humana, as necessidades vinculadas à tradição ou a problemas agudos da sociedade atual. Contudo, não importa a diversidade das respostas ou dos problemas levantados pelos homens. O mandato social constitui, para dizê-lo com Marx, o momento preponderante da dinâmica social das formações sociais. A gênese e a função social do pensamento não constitui, no entanto, é bom ressaltar, nesse sentido, um determinismo, mas apenas e aí é que reside talvez uma diferença importante com Bloch, né? A delimitação do campo das possíveis perguntas e respostas elaboradas pelos indivíduos. Então, a ideia de campo de possíveis é muito importante no interior da ontologia, e essa ideia do campo de possíveis é que elimina qualquer tentativa de imputar ao Lukács, mesmo ao Marx, a ideia de um determinismo. Então, a delimitação desse campo de possíveis o quê? Perguntas e respostas elaboradas pelos indivíduos na elaboração, no reconhecimento dos problemas suscitados em sua sociedade, quer de ordem social, quer de ordem natural. A advertência de Lukács se estende, nessa medida, para o perigo de compreender incorretamente o autêntico sentido da determinação da vida cotidiana como momento decisivo da ontologia do ser social, ou seja, chama a atenção para a necessidade de compreensão da correta acepção do caráter prático do conhecimento. Tomar como ponto de partida a vida cotidiana, ou nos termos do Marx, a praxis, não implica uma atitude ingênua frente às dificuldades postas pela complexidade dinâmica da formação dos elementos da cotidianeidade. Ou seja, afirmar que o ponto de partida é a vida cotidiana não significa ter para com ela uma atitude passiva, ingênua e acrítica, né? Não é esse o caso do Lukács. Nesse sentido, as representações provenientes da vida cotidiana podem, por vezes, conter desde preconceitos ingênuos até visões claramente equivocadas, capazes de distorcer as vias da reta apreensão do ser. É, então, necessário considerar de maneira crítica o processo de sua formação e o modo de sua consolidação, de maneira a evitar a absolutização ou a eternização de alguns de seus elementos e algumas de suas formas históricas específicas. Isso, no entanto, não desautoriza o fundamento prático da vida cotidiana como ponto de partida da ontologia, pois, em vários de seus momentos, o reconhecimento, entre aspas, do ente enquanto tal, né? Reverberação da postura aristotélica a esse respeito, se faz presente de modo imediato, sendo apenas necessário lembrar que a crítica ontológica precisa mobilizar constantemente esse método crítico também em relação à vida cotidiana, isso está entre aspas, é o Lukács da ontologia.
Eu, em princípio, teria 5 minutos, eu vou usar 10, ok? Lukács, em sua obra tardia, identifica de modo certeiro o que está em jogo na crítica de Marx a Hegel, logo nos seus primeiros escritos. Nos primeiros escritos de Marx, como, por exemplo, a crítica à filosofia do direito de Hegel, né? De 43. A denúncia de que, para este último, seja para Hegel, os entes reais, finitos, são substituídos por abstrações, idealidades, cuja natureza é substancializada, ou seja, eles se tornam substância, né? Tornando-se, dessa forma, agentes ou entificações que atuam por lógica e finalidades próprias, e que, por necessidade interna, engendram as entificações finitas, antes de tudo, como realização e confirmação de si mesmas, ou seja, das idealidades. Vale dizer, das abstrações, de tal modo que as finitudes são resultado necessário, produtos mesmo, predicados das abstrações emancipadas, isso numa leitura aqui da Crítica à Filosofia do Direito de Hegel. Lukács, em seu processo derradeiro de retorno às coisas mesmas, por meio do resgate do pensamento de Marx, considerava fundamental para a consecução de tal intento, aspas, examinar, sobretudo, a herança hegeliana no interior do marxismo, pois elementos do método hegeliano, que não foram totalmente elaborados e criticamente purificados, é essa expressão que ele usa, desviaram, em pontos importantes, a imagem do mundo do marxismo e de sua concepção marxiana original, fecha aspas. Então, vejam, em Lukács, longe da existência de um Hegel materialisticamente de ponta cabeça, o que temos em Marx, já nos inícios de sua atividade, agora aspas, porque é uma citação do próprio Lukács, é uma crítica áspera ao intento lógico-ontológico hegeliano, privado de pressupostos, em que o ser deveria ser, ao mesmo tempo, algo além do mero ser pensado, mas, simultaneamente, algo ainda privado de determinações, entre parênteses, indeterminadamente pensado, fecha as parênteses. Aqui, porém, antes que tenha início do trabalho de dedução de Hegel, surge necessariamente a indagação. O ser pode existir efetivamente, mesmo que, como ser em geral, e todavia concebido privado de determinações objetivas? Lukács pergunta, fecha aspas. E, a seguir, o Lukács categoricamente conclui nos seguintes termos, aspas, Marx respondeu essa pergunta muito cedo, ele está se referindo aos textos do período formativo do Marx, num sentido radicalmente negativo, fecha aspas. Eu termino por aqui, acho que eu ultrapassei só um pouquinho a meta do tempo. Eu agradeço novamente o convite, a oportunidade que vocês me deram de falar um pouquinho de um Lukács talvez desconhecido, né, para a maioria, e mais uma vez quero enfatizar o prazer, a honra de estar aqui com vocês nessa tarde ou à noite na Alemanha, né? Muito obrigada. Eu que agradeço a sua presença, Esther, sempre muito bom ouvi-la. Como surgiu no chat, de fato, e eu concordo com as pessoas que comentaram no chat, você é a especialista, a grande especialista de Lukács que nós temos hoje no Brasil,
eu tenho muita honra e gratidão de ter sido seu aluno. Apesar de eu ter sido um aluno um pouco complicado, mas, de fato, quando a gente amadurece, a gente vê como foi importante aquela formação, sabe? Queria agradecer também, aproveitar o momento para agradecer ao DAAD, que também está apoiando esse projeto. Agradecer ao João Carvalho, por intermédio, na verdade, o Revolution e ao João Carvalho em especial, que nos ajudou a entrar em contato com o DAAD e também deu um suporte emocional e produtivo, bastante produtivo a esse projeto. E a Cláudia Dornbusch, que está fazendo a tradução simultânea dessa exposição e que está, portanto, viabilizando esse evento. E agora, portanto, passo a palavra ao Dr. Dirk, que foi orientando do Frida no doutorado. Então, daí temos essa articulação, essa relação de dois brilhantes pesquisadores, e passo a palavra para ele, que é especialista em Adorno, mas também é um grande conhecedor de Lukács e se dispôs hoje a conversar um pouquinho com a gente também. Depois a gente volta para as perguntas, se a gente tiver tempo ainda, e também, caso os palestrantes desejarem, podem fazer perguntas um para os outros. Ja, herzlichen Dank. Bom, muito obrigada. Eu também agradeço demais por esse convite. Eu já disse isso anteriormente. A ideia desse evento eu achei tão genial, porque eu perguntei por que demorou tanto tempo para alguém fazer isso. Eu sei que, enfim, dá muito trabalho, etc. Então, eu estou muito agradecido por isso, que vocês tiveram esse trabalho, assumiram esse trabalho e realizaram isso. Eu achei a ideia brilhante. Minha ideia, na verdade, é que a Escola de Frankfurt é uma construção conceitual, mas, enfim, vamos falar da Escola de São Paulo. Deixar de lado a Escola de Frankfurt, vamos falar da Escola de São Paulo. Então, eu sei que tem muita coisa acontecendo aí, mas por razões óbvias, eu não fico sabendo desses conteúdos. É por causa da língua, do idioma, que eu não entendo. Então, todos dizem, o Brasil tá em posição de ponta na questão da teoria crítica. Então, muito reportando da atualidade. Então, mas a gente sabe mais ou menos que são centros de estudos, mas, na verdade, nesse sentido, eu não tenho muita informação, né? Então, eu sei que o Brasil é bem pujante nesse sentido. Ficaria muito feliz. Eu desejaria que esse evento fosse assim uma motivação, fosse um pontapé inicial para outros eventos, para que isso se difundisse. Eu vou falar sobre Adorno e Lukács, principalmente sobre Adorno, por duas razões. O texto que eu vou apresentar, essencialmente, é um capítulo da minha dissertação, que fala de Adorno e de sua concepção de economia, e eu gosto de falar sobre a recepção da Escola de Frankfurt, a recepção histórica, e também de Lukács. Foi dito inicialmente que Lukács é algo como eu vou dizer, um preparador da escola da teoria crítica, da Escola de Frankfurt. Eu apoio essa concepção. A gente não tem ideia de que uma teoria crítica, como a vemos hoje, não seria pensável sem o Lukács. O Lukács, o que ele fez? Ele levou a teoria marxista para a teoria crítica. Então, uma parte interessante. Agora, vamos lá, vem minha palestra. Numa conversa com o filósofo Irving Thatcher, Ernst Bloch relata que ele e Lukács consideraram a Revolução de Outubro como uma realização. Lukács, ainda mais no sentido teológico do que
Como uma reação teórica a isso, diz Lukács, finalmente, em 1923, surge História e Consciência de Classe, cujos destinatários incluíam os representantes da recepção ortodoxa de Marx na Segunda Internacional, em torno de Karl Kautsky, com a sua dogmatização da concepção marxista de história. Com patos de um marxista missionário recém-cunhado, Lukács contrasta essa visão objetivista com a sua teoria, segundo a qual o trabalhador torna-se consciente de si próprio e as suas relações com o capital como na mercadoria, para superar as condições prevalecentes. O telos da história mundial, a redenção da humanidade, para ele está associado à emancipação do proletariado na Revolução Mundial bem-sucedida. Para Adorno, a recepção de história e consciência de classe, como para outros intelectuais do tempo, é uma experiência formadora central. Para ele, Lukács não é desconhecido. A sua teoria do romance desenvolveu-se como uma reação à eclosão da Primeira Guerra Mundial, publicada em 1916 pela primeira vez. Adorno mesmo diz que ele conheceu Lukács ainda quando estava no ensino médio. Esse trabalho inicial, que é um esboço da filosofia da história, que ele escreveu antes de se voltar para o marxismo, Lukács apontava o caminho para uma época que, apesar da perda progressiva de significado da modernidade, levaria a uma mudança existente. Ainda em 58, Adorno, que já não era mais seguidor de Lukács, dirá dessa obra que, pela profundidade e força da sua concepção, bem como pela densidade e intensidade de sua exposição, era extraordinária para a época, né, que estabeleceu um padrão de estética filosófica que não se perdeu desde então. Além da consciência de classe, indicada no título, tem o conceito da segunda natureza, fetiche da mercadoria, reificação e totalidade, que Lukács procura usar, partindo da filosofia baseada na teoria marxista, para uma nova filosofia da praxis. No cerne de sua crítica social, coloca a categoria da mercadoria. É bem verdade, os bens já existiam, mas o que é novo na relação de capital é a universalidade dessa categoria. Apenas como uma categoria universal de todo o ser social, que a mercadoria pode ser compreendida na sua natureza não adulterada. Ele vê também aquele momento histórico em que revoluciona toda a realidade, e isso torna-se possível. Pois se a forma da mercadoria tivesse tornado universal, então deve ser possível pensar a totalidade da realidade através dela. E esse autorreconhecimento também. Essa mercantilização, segundo Lukács, é de qualquer modo sofrida pelo trabalhador no processo capitalista, cujo ser imediato coloca como puro e mero objeto no processo de produção. Então, essas transformações, esse imediatismo prova ser resultado de múltiplas mediações. E começa a tornar-se claro que tudo isso pressupõe o imediatismo, as formas fetichistas, etc. Na medida em que ele ainda é praticamente incapaz de se elevar acima desse papel de objeto, o trabalhador, a sua consciência é a autoconsciência da mercadoria. A autoconsciência da mercadoria, em outras palavras, o autoconhecimento. Até aí o Lukács. Então, quando o proletário se torna consciente de si mesmo como uma mercadoria, sujeito-objeto, esse autoconhecimento se torna prático, porque o proletário, como sujeito-objeto, sujeito da ação ativa, ou seja, como verdadeiro reprodutor da sociedade como um todo. O autoconhecimento do trabalhador como mercadoria, no entanto, já é prático como conhecimento. Ou seja, eu tenho aí uma mudança objetiva no objeto do seu conhecimento. Então, a capacidade de criar um produto, capacidade de fornecer um produto excedente e, como qualquer valor de uso, submete-se sem deixar rastro nas categorias de troca quantitativa do capitalismo, desperta nossa consciência, através da consciência, para uma realidade social. O caráter especial do trabalho objetiva-se com essa consciência.
mas na medida em que a representatividade específica desse tipo de mercadoria, que é uma relação entre seres humanos sob uma cobertura material, núcleo vivo e qualitativo sob a crosta quantificadora, o caráter de fetiche de cada mercadoria, fundado na força de trabalho como mercadoria, pode ser revelado. Então, a relação entre os seres humanos com o fator de desenvolvimento social. Lukács combina com o autoconhecimento do proletariado, ele combina perspectivas de alcance histórico mundial, adotando a convicção especulativa de que a subjetividade do sujeito consiste na capacidade de retirar do material, do que o confronta como existente em si mesmo, fora da consciência, o seu ser em si, de o idealizar e de tornar conhecido, e o ser por si mesmo, de modo que, no final, toda alteridade esteja anulada e a verdade e a certeza são idênticas no sentido do conhecimento. Essa ideia, esse progresso concebido por Hegel como aproximação da ideia é o progresso do espírito mundial na última fase do espírito objetivo, cujo curso razoável é necessário. É a história mundial. O proletariado, segundo Lukács, enfim, trará o telos da história com a necessidade, quando só através da segunda natureza cai fora da sociedade. Agora vamos falar da consciência de classe. Já em Lukács é muito problemático, porque a existência do proletariado como coletivo é problemática. Então, a questão de como os proletários se tornam proletariado não é respondida por Lukács. Ou Marx, através da posição dos indivíduos em relação aos meios de produção, mas através do Max Weber, ele responde de uma racionalização crescente do processo do trabalho. O destino do trabalhador torna-se o destino da sociedade como um todo. Afinal, a generalidade desse destino é o pré-requisito para que o processo do trabalho na fábrica se desenvolva nessa direção. Então, quando a mecanização racional do processo laboral ele só é possível quando o trabalhador livre, entre aspas, tiver surgido que possa utilizar sua força de trabalho como uma mercadoria que lhe pertence. O Lukács só consegue sintetizar logicamente os proletários num proletariado quando ele coloca o Partido Comunista como instância mediadora entre os proletários, por um lado, e por um proletariado também imaginado como um sujeito coletivo, por outro lado. O que agrupou, na verdade, o interesse da classe e o transformou num suposto interesse genérico. Mas o problema com o conceito de interesse objetivo de Lukács está em que é ambíguo. À medida em que o interesse de classe, dessa forma, tem sua base em relações sociais reais. Ou seja, é socialmente fundamentado como um interesse de classe objetivo assumido, mas como um interesse assumido na emancipação, deve se basear em pressupostos históricos, filosóficos e antropológicos. Então, o pensamento do proletariado não é do proletariado, mas da ideia de proletariado. Então, esse é segundo Martin Blumentritt, né? Ele diz: a consequência prática da ditadura do proletariado não é a proletarização do Estado, mas a estatização do proletariado. Vamos agora à adoção do conceito de Hegel, essa questão do que é socialmente feito, dado. O mundo das coisas criadas pelo homem e perdidas para ele. Mas em História e Consciência de Classe, esse conceito é mais desenvolvido, para designar o estado moderno da sociedade. De um lado, as pessoas estão abandonando o meramente natural, os laços irracionais factuais, mas, por outro lado, constroem nessa realidade autocriada e autogerada, erguem uma realidade à sua volta, cujo curso tem de seguir com a mesma regularidade das forças irracionais da natureza. Mas Adorno já lê um autocontrole do indivíduo fora da história e da consciência de classe, o que é uma visão muito importante para o
desenvolvimento futuro da teoria crítica. À margem da história e consciência de classe, Adorno observa o próprio homem controla com a licenciosidade revolucionária, antes de mais nada. Ele diz, na verdade, a sujeição do homem às leis sociais da natureza, ou seja, a coerção autocriada, é um momento decisivo dessa análise, de tornar-se comodista, abrangente. Adorno capta, subsequentemente, a extensão da reificação de forma mais consistente ainda. Ele diz a forma da mercadoria, como a total reificação da cognição e também do sujeito, deixa as formas gerais da consciência e da razão a tornarem-se problemáticas, faz com que elas se tornem problemáticas. Ao contrário de Lukács, porém, a consciência e a subjetividade não devem aderir à própria essência e objetivo, mas a uma essência e interesse alienados, de modo que a sociedade chegue a uma razão definitivamente irracional. Embora alguns autores considerem que o problema da reificação esteja no centro da crítica da sociedade, o próprio Adorno rejeita, na dialética negativa, qualquer teoria que se imagine na dissolução e a reificação do caráter de mercadoria e da pedra filosofal. Mas a própria reificação é a forma de reflexão da falsa objetividade. A teoria centrada à sua volta, uma figura de consciência, torna a consciência dominante e o inconsciente coletivo idealisticamente aceitável para a teoria crítica. É isso que os primeiros capítulos escritos de Marx, em oposição ao Capital, devem à sua popularidade atualmente, especialmente entre os teóricos. Lukács, para o capítulo Ironia, enfim, no capítulo sobre a reificação, no importante livro História e Consciência de Classe, fala disso. Ele sentiu o idealismo da sua concepção. A dialética é tão pouco para reificar como para qualquer outra categoria, por mais polêmica que seja. Do que as pessoas sofrem, o lamento sobre a reificação é mais provável de escapar em vez de denúncia, né? O desastre na verdade, as pessoas são condenadas à impotência e apatia, que, no entanto, podem ser alteradas por essas pessoas. Adorno, então, ele não se apodera do indivíduo autêntico. Alienação e reificação, ele vê como conceitos inadequados para uma teoria crítica da sociedade. Ele se opõe à concentração filosófica na alienação e reificação, como uma ideologia da moda que não é imune de ser utilizado para fins religiosos. Contra o culto dos escritos do jovem Marx, à custa do capital, e contra as visões antropocêntricas da história e a retórica do humanismo que as acompanha. Numa carta ao Wilhelm Alf, Adorno adverte: cuidado com a frase para o jovem Marx. Não é coincidência nem esquecimento que ele, Marx, no seu desenvolvimento posterior, já não fazia a referência explícita ao humanismo real, mas integrava os conceitos antropológicos nos econômico-dialéticos. E não, por exemplo, não cristalizou uma doutrina positiva da vida. Ele levanta elementos muito duvidosos, né, que encontram sua expressão em coisas como a fetichização dos produtos e abominações russas semelhantes. Mas aquela questão de que se deva dar um sentido, entre aspas, ao socialismo, que depois se resume a uma ideologia. Mas Adorno, pela recepção de história, não só adota a concepção hegeliana original de totalidade, de reificação, de segunda natureza, mas ele adota uma certa falta, enfim, fala com a história e a consciência de classe. Ele vê a transformação do trabalho como uma mercadoria, como a causa da remoção de tudo que é humano, da existência imediata do proletariado. Ou seja, apenas para que o próprio trabalhador apareça como mercadoria, ele mesmo, na melhor das hipóteses, como uma roda motriz mecânica nesse mecanismo todo.
Então, a afirmação de que o trabalhador torna-se uma mercadoria, ela refere-se a uma formulação lá do começo de Marx e Engels. Imediatamente, essas palavras do Manifesto Comunista, esses trabalhadores que têm de se vender peça por peça são uma mercadoria, como qualquer outro artigo do comércio. Então, aquela a ideia de que a mão de obra do trabalhador teria de ser vendida. Então, quando o trabalhador, como o Lukács esperava, quando ele percebe a si próprio o seu trabalho como mercadoria, o seu trabalho ao mesmo tempo como mercadoria, não significa mais do que ele mal compreende a realidade econômica, que não vê a mediação fundamental do trabalho e do capital. Então, o uso descuidado do termo trabalho de mercadoria, o seu tácito uso, né, a equação tácita com a de mercadoria e força de trabalho mostra que ele não segue claramente a distinção de Marx entre o conteúdo e a forma econômica do trabalho. Então, esse elemento então é problemático, é levantado. Adorno afasta-se de Lukács. O desenvolvimento mais radical desse último antípoda, como diz Martin Jay, acontece depois. Adorno estava em Viena para ter aulas de composição com Alban Berg e teve um longo encontro com Lukács, o pensador marxista que eu nunca tinha conhecido antes, quer dizer, que eu admiro muito. Escreveu a Berg, eu admiro muito. A conversa entre Adorno e Lukács é decepcionante, na verdade, pelo menos para esse último. Então, isso deve ter sido muito doloroso para né, uma pessoa que não tinha influenciado intelectualmente. Sobre o conteúdo da conversa, a gente vê um pouquinho sobre isso na carta que Adorno escreve a Krakauer. Sentiu imediatamente, citação, para além de uma possível relação, assim, que poderíamos nos aproximar, e comportei-me em conformidade. Durou mais de 3 horas a conversa. Ela se tornou mais uma entrevista do que uma conversa. Rejeitou completamente, ele rejeitou a teoria do romance, dizendo que era idealista e mitológico. Ele contrastou com a contensificação, vamos dizer assim, alguma assim, da história através da dialética marxista. A minha objeção de que era isso também idealismo, ele respondeu: o objeto é levado e produzido no seu interior e para si próprio pela dialética. Confessou o antropomorfismo de Feuerbach, que só a lógica da aparência de Hegel, ou seja, que Deus era real, porque tinha agido como uma entidade histórica. Horrível, meu Deus. Eu fiquei chocado com isso. Uma vez, quando me explicou que no seu conflito com a Internacional, seus adversários tinham razão, apenas a abordagem, quer dizer, é nessa loucura de todos os seus pensamentos que reside a sua grandeza humana e a tragédia da reviravolta. Justo a ideia de uma dialética imanente no próprio objeto e seu caráter transsubjetivo não é aceita por Adorno. Ele defende que a primazia do objeto só é possível na dialética. Dialética não é um em si, tá? Como categoria da mediação não o é. Adorno continua a dizer que a possibilidade da dialética negativa depende da prova da primazia do objeto. Então, só vale na interrelação, né? No entrelaçamento. Se a primazia do objeto foi quebrado a dialética e fixado em termos positivos, a filosofia necessita, como na fase posterior de Lukács, do dogma tolo da representação à reflexão. Aí mostram-se aversões pessoais e diferenças teóricas entre ambos, Lukács e Adorno. Não só nós vemos aqui o cerne da rejeição do realismo ontológico de Lukács, mas também uma crítica ao conformismo partidário de Lukács. Ainda no semestre de inverno de 65 e 66, por ocasião de uma palestra sobre a dialética negativa, Adorno refere-se a esse encontro e fala das
diferenças entre a sua própria posição e a de Lukács. Eu vou deixar isso de fora porque é muito longo, essa coisa do conformismo partidário, etc. Nós temos tempo. Ele está lendo acelerado, eu estou tentando traduzir nessa velocidade. Então, eu vou tentar reduzir talvez um pouco a velocidade. Então, vamos lá. É o que diz Adorno. Estamos em 65, 65. Eu não vejo por que essa questão do mecanismo forçado, essa questão da objetividade que confronta, quer dizer, a lógica dos fatos que depois conduz ao triunfo da objetividade, por que isso deve estar certo? Há um momento de compulsão nisso. O que eu vivi bem forte no marxista hegeliano, na nossa juventude, por exemplo, com Lukács. Lukács disse que o partido tinha razão em relação a ele, porque ele personifica, o partido personifica a perspectiva histórica partidária. Enquanto para ele, de acordo com a lógica do pensamento, ele mesmo estava certo. Isso significaria, quer dizer, para ele isso estava certo, né? Um estado de verdade mais elevado que seria alcançado por ele. De fato, a ideologia no Oriente, em grande parte, é moldada por esse motivo. A consciência, na verdade, se sufoca a si própria, ela se nega a si própria e a sua própria liberdade. Então, mas só que isso me parece impossível, diz o Adorno. Aqui, Lukács mostra fazer uma apologia da compreensão de história, tal como fez Hegel. Enfim, a assertividade do idêntico à custa do não idêntico. Em 63, por ocasião da nova teoria, né? Uma teoria é muito mais capaz de ter um efeito prático em estudos de sua própria objetividade do que se submetendo à prática desde o início. Censura Adorno por ter mudado o Grand Hotel Abgrund, uma bela que sucumbe à sua própria objetividade. Um belo hotel equipado com conforto, mas à beira do abismo, do nada, da falta de significado. Adorno ficou aborrecido, né, com esse prefácio. Escreveu: a Krakauer denuncia-me da forma mais tola e subalterna como niilista. Eu prefiro meu hotel de luxo, mas o luxo não é outra coisa senão a felicidade em expressar a maior negatividade. E é isso que preocupa, né? Então, a conversa polêmica sobre segurança, uma palavra que o Adorno usou depois, né? Ele considera obsoleto. Ele chama de obsceno. Faz lembrar, especialmente o Holocausto, faz lembrar uma ontologia fundamental a qual, segundo Adorno, Lukács já tinha se comprometido no ensaio Heidegger Redivivo. Na medida em que tentou a mediação sujeito e objeto, o núcleo de qualquer dialética, que na dialética marxista está muito suspensa na dialética, muito suspensa, né? Então, a crítica de Lukács é um caso escolar, vamos dizer assim, um caso exemplar de inadequação da crítica transcendental, ou transcendente, porque deve primeiro fazer um juízo normativo sobre sua própria medida, enfim, toma o ponto de vista da prioridade do ser diante da consciência. Com a decisão preliminar unilateral a favor de um ser tão primário, que só seria compreensível teoricamente como mediação dialética, é uma alternativa da qual se deve, enfim,
você tem que escolher se é idealista ou materialista. Então, tomar completamente o lado do objetivo a fim de rejeitar a consciência, ao mesmo tempo, segundo Adorno, ridicularizar o próprio princípio dialético, já que sem o sujeito, sem o momento de reflexão e negatividade, não é possível falar do princípio dialético, né? Ele diz que Lukács cai na armadilha de uma filosofia de origens, ou seja, precisamente reificou o pensamento, quer dizer, toda a tentativa de falar de sujeito e objeto como o único possível, a única relação possível, é bem problemática também. Os problemas, ele critica essa questão partidária também no Lukács. Lukács é a encarnação de uma regressão teórica como resultado da adaptação do seu pensamento às exigências da ortodoxia comunista. Por ocasião da publicação O Jovem Hegel, de Lukács, Adorno escreve, claro, decepcionado com Lukács já, ele escreve para o Thomas Mann. Entre as impressões mais sombrias que eu tive está o grande livro sobre Hegel de Lukács. Eu trabalhei do princípio ao fim. Essa questão da reificação da consciência, é difícil acreditar que alguém como Lukács tenha escrito algo assim. O ensaio de Heidegger sobre a fenomenologia do espírito parece até mais dialético do que isso. Depois ele continua escrevendo a Peter von Haselberg. Há agora duas declarações oficiais de dialética das alas comunistas e fascistas. De Lukács, ele fala faz uma ponte com o jovem Hegel, que chama de um pedaço de lixo, em que a realização essencial do jovem Hegel é vista pelo fato dele ter acabado com Adam Smith, por exemplo. Então, na verdade, é a reinterpretação de Hegel que ele critica nesse contexto, né? Eu vou pular umas passagens aqui. Um outro elemento entre essa disputa entre Lukács e Hegel, estamos falando de 54, então manifesta-se a posição muito individual do Lukács. Lukács identifica Nietzsche como o fundador do irracionalismo do período imperialista. Então, e fala da posição de Nietzsche no desenvolvimento do irracionalismo moderno, sendo determinada em parte pela situação histórica, em parte pelos seus dons pessoais invulgares. Então, a oportunidade que era levantar e resolver os principais problemas do período seguinte no sentido da burguesia reacionária de forma mítica. Então, Lukács ignora o fato de que Nietzsche só poderia ser o filósofo líder, vamos dizer assim, da reação, porque este último falsificou, quer dizer, deturpou, a fim de fazer dele o seu profeta, até mesmo para o mestre do nacionalsocialismo. E ele fala como se fosse um inspetor escolar de uma província da época guilhermina, né, do imperador. Então, ele diz que ele usa clichês patéticos do conformismo, diz o Adorno sobre Lukács, né, usa clichês mais patéticos do conformismo. Então, critica o uso que o Lukács faz do Nietzsche, justamente. Os apologistas do capitalismo, ele vai falar um pouco disso. Então, nós temos dois tipos de prosadores e filósofos, aqueles, como foi dito, os defensores do capitalismo e os partidários do socialismo. Então, nós temos aqui o antissocialista Nietzsche, confrontado, por sua vez, brilha na luz da democracia e do progresso.
Lucien Goldman perguntou a Adorno no início naquele tempo, falou assim, Lukács estava próximo de você, por que você ataca ele tanto? Ele diz, quanto a pessoa de Lukács. Não lhe dirigiu um ataque certeiro, direto. Weil unsere Dolmetscherin, sie ist ein bisschen super so. Ich bin viel zu schnell. Ja. Es sind nur noch zwei É Seiten. que está no fim já, só faltam duas páginas. O pior já foi, agora não tem como voltar. Se ele tivesse falado devagar, mais devagar antes, facilitaria. Está muito rápido. Então, estou falando da carta de Adorno a Lucien Goldman, sobre a pessoa de Lukács. Eu não dirigi um ataque direto a ele, mas foi ele que me atacou. E ele me desfigurou. Então, se vocês forem olhar o meu ensaio, no segundo volume de notas sobre literatura, o texto Reconciliação, quando ele fala da reconciliação, vocês vão encontrar meu respeito por ele e pelas obras, né? Eu tenho ele em alta estima. Também sobre essa destruição da razão, quer dizer, eu tenho certeza que nós concordamos em muitos pontos. No entanto, eu percebo que alguns trabalhos, entendam-me corretamente, né? Alguns têm uma força meio retroativa e também afetam o que houve antes, né? Então, essa questão da filosofia da história, do sofrimento da humanidade, dos períodos de sociedade fechada, né? Eu não estou exagerando quando eu digo a vocês que a experiência dos escritos anteriores de Lukács, principalmente a teoria do romance, levam-me à filosofia num primeiro momento. Certamente eu não vou esquecer disso, mas os limites desse trabalho ficam muito claros. Na teoria do romance, Laudatio Temporis Acta, romântica, a glorificação metafísica do partido como espírito mundial, né? Enfim, são essas questões que eu levanto aqui. O Adorno só tem apreço histórico por essa obra, né? Ele aponta como a publicação marxista mais importante. Esse capítulo é muito interessante, é uma tentativa de ele vê uma hegelianização da crítica marxista. Então, ele vê teses aparentemente idealistas sendo extremamente classificadas como extremamente comunistas. Ele fala um pouco disso. Justamente a questão da reificação, como ele trabalha essa questão, ele transfere a questão da reificação para outro lugar. E também, se a gente for pensar com a teoria do conhecimento, quer dizer, é uma nova posição. Quer dizer, esse livro de Lukács que fala da reificação, é isso que eu destaco ali. Como é que eu vou dizer? É idealisticamente extremo essa obra, né? Ele levou à mais peculiar construção do Partido Comunista. Isso está identificado com o espírito mundial, na verdade, todas as consequências. Agora eu fecho. O Adorno, no seminário, fala dessa história e consciência de classe de novo. Por um lado, ele acha que a Revolução em 22 e 23 estava diante da porta, mas essa questão de ser e parecer, na verdade, ele acha que o Lukács não viu esse ponto com a profundidade devida, ele não entendeu a situação. Então, o espírito de Hegel, na verdade, quando ele fala que Lukács trouxe as ideias de Hegel e acreditava que o espírito mundial hegeliano entrou no proletariado, é uma idealização. Adorno não está disposto a fazer uma idealização tal como fez Lukács.
ele conclui, o Adorno, né? Nem o proletariado, numa identificação do subjetivo do objetivo, devia ser fetichizada, nem a categoria de classe deve ser abandonada. Era isso que eu tinha para dizer. Isso foi muito rápido, espero que tenha ficado. Vocês tenham conseguido acompanhar, porque foi bem atropelado na velocidade em que ele falou. Eu fiz o que pude. Eu escutei um pouquinho da tradução, eu escutei um pouco do original, e eu posso lhe dizer que você é uma tradutora espetacular e com certeza deu para captar a parte central da discussão e tudo muito tranquilo, sem problema. Queria agradecer mais uma vez ao Dirk, e eu ia agradecer mais uma vez a Cláudia, claro, e eu acredito que a Esther, se a Esther desejar fazer uma pergunta ou o Dirk fazer uma pergunta, eu abro a palavra. Esther, você gostaria de fazer uma intervenção? Então, passo-lhe a... Foi muito bom ouvi-lo, Dirk. Espero que a gente possa ter acesso à tua tese, onde você desenvolveu esse assunto, né? Eu acho que você contemplou um dos capítulos mais complicados e polêmicos, que é essa relação Adorno-Lukács, e o papel que teve e ainda tem o livro História e Consciência de Classe, né? Achei interessante você trazer esse assunto aqui para nós, porque é uma boa oportunidade de eu tentar, pelo menos no meu ponto de vista, esclarecer algumas coisas, né? Primeiro, eu achei muito interessante, concordo com o fato de você ter colocado a Escola de Frankfurt como uma construção conceitual, né? Acho que é correta essa tua avaliação, né? E, de fato, História e Consciência de Classe influenciou Adorno e Horkheimer, e ainda influencia muita gente, e para muitos pesquisadores, o verdadeiro Lukács é o Lukács até a História e Consciência de Classe, né? Depois ele teria se transformado em um stalinista, vamos dizer, colocar assim de forma bem sintética, porque eu também não quero ocupar muito tempo aqui, eu já falei o que eu deveria ter falado, né? É interessante essa questão do fetichismo da mercadoria, acho que é um problema levantado por Lukács, História e Consciência de Classe, que ainda perdura, né? Um problema, uma identificação importante que ele faz nesse livro, mesmo com todas as restrições que possam ser dirigidas a essa determinação que ele faz da reificação e fetichismo da mercadoria, como você bem salientou na sua exposição. Mas é interessante, Dirk, desculpe, lembrar que aqui, primeiro, o Adorno não conheceu a obra, ele não leu, por exemplo, ele não teve condições de ler, ele não chegou a ler a Estética, né, publicada em 1963. Muito menos a ontologia, infelizmente. Mas há um capítulo na Estética intitulado Problemas da Mimesis e a Missão Desfetichizadora da Arte. E eu não sei se você conhece esse texto, mas o Lukács retoma a noção de fetichização de um modo muito parecido com o que ele trabalha em História e Consciência de Classe, né? Eu te pergunto se você conhece isso, essa identificação, porque realmente me surpreende o modo como Lukács retomou isso
já na maturidade. O velho Lukács retomou isso no livro A Peculiaridade do Estético. Então, me parece que, ao contrário do que muitos colocam, muitos interpretam, estou generalizando, a questão do Lukács jovem e do Lukács verdadeiramente marxista, digamos assim, o Lukács depois da década de 1930, como alguém que perseguiu as mesmas questões e que, antes da virada de 1930, eu não acho que é conversão tem um sentido religioso, né? Antes da década de 30, ele teria feito determinadas questões e dado determinadas respostas, que depois estas questões permaneceram e ele deu respostas diferentes, digamos assim, submetido às injunções partidárias, né? Ele se submeteu ao stalinismo e ao partido. Bom, em primeiro lugar, eu não considero que as coisas tenham ocorrido dessa maneira. E acho mesmo que não são as mesmas questões que foram levantadas. De fato, ele sempre perseguiu determinados problemas, mas a forma como ele elaborou as questões antes e depois de 30 também foram diferentes. Não são as mesmas questões antes de 30, às quais, depois de 1930, ele já deu uma resposta submetido aos ditames stalinistas e ao partido, né? E eu queria, então, que você comentasse um pouco, se é que você conhece essa retomada da noção de fetichismo, que ele faz já na Estética de 63, e lembrar aqui, só para não tomar muito tempo, que Adorno, infelizmente, não conheceu o fato de que o Lukács se defendeu, sim, das acusações de Laszlo Rudas e Deborin, quando atacaram História e Consciência de Classe. Ele não aceitou as críticas. Ele escreveu um livro, um texto de defesa de História e Consciência de Classe. Em português, ele recebeu a tradução de Reboquismo e Dialética, um texto de 1925-26, que foi encontrado em 1996, ou seja, 70 anos depois de escrito, no Centro Russo para Preservação de Estudo e Documentos, e foi publicado em 96, no original alemão, e em húngaro também, em 1996, onde ele repele de forma violenta as acusações que lhe foram feitas quando ele publicou o livro, né, História e Consciência de Classe. A Boitempo publicou em 2014. Eu pareço garota propaganda da Boitempo, mas a editora Boitempo de São Paulo, ela tem esse mérito, ela vem publicando as obras do Marx e do Lukács também, né? E, bem, o Tertullian, e a segunda pergunta, o Nicolas Tertullian tem um texto chamado Lukács Adorno, Polêmicas e Mal-Entendidos. E o Tertullian era muito educado, era um gentleman, né? E ele colocava determinadas coisas de uma forma muito polida, mas que é o que acontece nesse texto, que foi publicada na Margem Esquerda, né? Margem Esquerda é uma revista também da Boitempo, que eu traduzi, e de fato, principalmente nas cartas que o Adorno dirige a vários de seus correspondentes, Goldman, Krakauer, etc., como você bem referiu, ele, por vezes violento contra o Lukács, né? Mas eu acho que aí são dois personagens, eu queria
saber o seu ponto de vista, dois personagens que viveram situações diferentes e reagiram de forma diferente. O Lukács, talvez, o grande problema dele, eu não sou uma defensora ardorosa do Lukács, acho que o Lukács tem vários problemas. O problema do Lukács foi ter decidido ficar no leste europeu, né? Ele não veio para o Ocidente, assim como outros, Marcuse, Adorno e outros, né? Então, ele optou por permanecer lá. Eu acho que ele é um homem de seu tempo, marcado muito por uma determinada trajetória, e considero também nesse sentido que essa opção gerou, vamos dizer assim, para ser benevolente, uma série de mal-entendidos em relação às posturas, aos posicionamentos que ele tomou ao longo da vida, tanto no livro A Destruição da Razão, quanto em textos de ocasião, né, em que ele foi obrigado a se posicionar frente a determinados acontecimentos. Mas o fato é que ele mesmo sofreu as consequências, em 1956, da intervenção soviética. Ele mesmo foi emudecido, ele mesmo foi reprimido, inclusive quando ele esteve em Moscou durante a Segunda Guerra Mundial, né? Ele buscou refúgio em Moscou durante a ascensão do fascismo na Alemanha, do nazismo na Alemanha. E o fato é que depois, na obra postumamente publicada, e mesmo nas entrevistas que ele deu nos últimos anos de vida, ele dirige uma crítica quase encarniçada contra o stalinismo e seus seguidores, porque o problema não é Stalin, o problema é o stalinismo, são os stalinistas, né? Quer dizer, lógico que o problema é Stalin, mas não se reduz à figura. E, enfim, eu gostaria que você falasse um pouco a respeito, e você não citou o artigo de 58, se eu não me engano, do Adorno chamado Reconciliação Extorquida. Ou citou e eu não consegui ouvir. Ele citou. Ah, citou. Então, tá. Porque ali é um texto, de fato, muito complicado, no meu ponto de vista, porque injusto, né? Porque injusto, independentemente dos problemas que Lukács tenha passado, dos posicionamentos que ele tomou. E ali é um texto injusto, porque, como as críticas de Adorno em geral passam por cima daquilo que o próprio Lukács escreveu, por exemplo, em relação a Nietzsche. Na Destruição da Razão, o Lukács não apenas, digamos assim, utiliza adjetivos nada positivos em relação ao Nietzsche, mas analisa a obra do Nietzsche por dentro. Ele mostra, vamos dizer assim, como determinadas concepções do Nietzsche podem ter, porque ele não diz que Nietzsche era nazista, podem ter contribuído para um caudal ideológico que culminou com a ascensão da ideologia nazi-fascista propriamente dita, né? Como ele analisa no último capítulo da Destruição da Razão. Mas eu teria mais coisas a perguntar, mas eu fico por aqui e agradeço demais essa oportunidade de você ter colocado, Dirk, as coisas que você colocou nesse texto, para a gente debater, né? Porque esse é o objetivo aqui desse encontro. Obrigada, viu?
Passo a palavra diretamente para o... Ich antworte gleich, gell? Ja. Já vou responder, já. Eu responder na medida em que eu possa, né? Foi um catálogo de várias perguntas. Eu vou tentar responder na ordem, ok? Primeiro ponto, se eu não me engano, a questão do fetiche da mercadoria, não foi? E essa questão, ok. Então vamos lá. Eu não vou responder como especialista de Adorno-Lukács, mas eu vou responder por mim mesmo, aqui na Alemanha. Como é que eu acompanhei isso na Alemanha? Quando eu comecei a me ocupar de Marx, essa questão do fetichismo da mercadoria e a crítica do fetichismo da mercadoria, isso me pareceu algo mágico, como se fosse uma coisa assim meio curiosa, meio assim estranha, sempre como um ponto positivo de toque, quer dizer, tudo permeado de crítica. Nos 2 primeiros capítulos, tudo acaba desembocando nessa questão do fetichismo da mercadoria, como aquilo que inverte todas as ideologias, ou toda ideologia, ao qual não podemos do qual não podemos nos retrair. Se a gente pudesse agora começar com Hegel e seguir com Hegel, dizendo a gente precisa mudar isso de alguma forma, ou reconhecer de uma forma diferente, não somente usar o fetichismo, e aí teríamos algo como, é o que o Lukács faz, na verdade. Então, aí teríamos algo como algo de imediato. Se vocês olharmos para a sociedade como objeto, entenderíamos ela como outra coisa. Eu nunca tive muita certeza que seria um construto da teoria do conhecimento, a filosofia da praxis, por exemplo, quer dizer, não sei, talvez um conceito sociológico. Eu só sei que, para falar em relação a Adorno, para Adorno, em sua segunda fase, como eu vou chamar, durante o exílio, não era importante mais para Adorno. Antes, ele escreveu trabalhos, na verdade, filosóficos nesse sentido, até o jazz, até o trabalho do jazz, né? E ele tentou fazer o quê? Achar um nexo econômico entre economia de um lado e filosofia do outro. Aí você tem a teoria do conhecimento, a estética, tudo isso faz parte, ok? Em oposição ao fetiche da mercadoria, assim, diante dessa ideia do fetiche, né? Então, não é sustentável do ponto de vista não se sustenta do ponto de vista marxista, vamos dizer assim. Eu me ocupei disso e eu sei que pelo menos um texto, eu acho que é uma coisa assim, tornar-se mercadoria do objeto musical, alguma coisa assim, eu não me lembro do título, é objeto musical que se transforma em mercadoria, alguma coisa assim. Então ele disse que não era possível, né? Então era necessária uma mudança. Essa questão da marxista, em 35, justamente em 35, Adorno pela primeira vez se ocupou do capital. Então, as ideias marxistas dele antes disso, ele não era marxista até então, né? Exatamente, isso é fato, né? Ele tentou trabalhar um pouco essa questão da reificação, ele tentou elaborar do ponto de vista filosófico. Então, quer dizer, ele começou a trabalhar tarde com Marx, na verdade.
o que eu acho genial em Lukács é a questão de ter sido o primeiro a usar a teoria de Marx, deduzido assim, a teoria baseada em Marx, e ele tornou usável essa teoria do ponto de vista filosófico, aplicável na filosofia. Então, não é essa questão, não se trata de você é marxista, você não é marxista, não. Então, não é disso que se tratava. Ele diz, não, vamos buscar o conhecimento a partir dos escritos de Marx e vamos trazer isso para a ciência, vamos trazer isso para a filosofia. Foi isso que o Lukács fez. Eu acho que nisso ele foi genial. É o nascimento do que a chama hoje, que a gente tem hoje. Eu acho que foi a primeira hora ele que, enfim, eu falei várias coisas aqui, enfim, mas acho que fugi um pouco do original, mas enfim. Quanto à estética, Adorno conhecia esse texto da estética. Ele leu a concretização da especificidade como categoria da estética, acho que foi 56, se eu não me engano. Ele não só leu o texto, diga lá, pode falar. De fato, existe o que foi traduzido em português como Introdução à Estética Marxista, onde o Lukács trabalha, que foi publicado em 56, em que ele discute a categoria da particularidade ao longo da história da filosofia até chegar a Marx. O que não foi Marx, foi Lenin que ele mexeu. Mas, enfim, eu estou me referindo à Grande Estética, que foi publicada em 63. Então, essa o Adorno realmente não leu. Ok? Obrigada. Ja, ich weiß. Ich wollte den Spannungsbogen nur eu sei, não, eu estava só fazendo a ponte, vamos dizer assim. Não, então, Adorno leu esse ensaio, né? Comentou. E essa especificidade, né, da estética, ele leu. Eu não estou dizendo que ele não, enfim, teoricamente talvez não tenha sido interessante para ele, mas ele leu. Caso seja de interesse, eu não quero fazer anúncio, mas com o Simão, um amigo meu, a gente escreveu um texto, mais de 50 páginas, e ele analisou tudo nesse texto, todos os arquivos que a gente teve à disposição. O que Adorno sabia sobre Lukács? A gente escreveu um alentado artigo sobre essa questão. Então, e a gente tem a indicação bibliográfica, quer dizer, onde a gente encontra que traços, que resquícios, que comprovações disso. É por isso que eu sei. Então, a gente fez uma análise profunda disso daí. Eu já fiz junto com amigos. Enfim, está à disposição, eu acho. Então, assim eu me safo dessa questão. Seria muito interessante para nós termos o acesso a esse trabalho de pesquisa que vocês realizaram, né? Isso é muito importante para nós. Está aqui. Não, tá aqui do meu lado, porque eu tive que checar, depois do que você falou, eu tive que checar para ver o que era o fato, né? Aqui, esse eu não tenho jingle de propaganda, mas está aqui a obra. É lógico que não está em português, mas, enfim. Mas foi publicado e, enfim, não sei como é que eu vou fazer. Talvez a gente possa traduzir isso. Eu não me pediria a tradução. O que eu queria dizer, é claro, o Adorno, com essa... Ele não tinha, assim, ele não fez nada com a estética do Adorno, assim, para ele, assim, não dizia muita coisa. É uma coisa pouco dialética, muito pouco dialética para ele.
Ele achava que é muito heidelbergeriano, muito, é muito, é, enfim, é isso. As cartas agressivas, vamos falar delas. É verdade. Aqui na Alemanha, os anuais Lukács, uma vez, como diz o nome, uma vez por ano, eles são publicados. São os anuários Lukács. E eu acho que 2 ou 3 desses anuários, dessas edições, tem o ponto-chave é uma tragédia acadêmica. Acho que é assim que se chama, tragédia acadêmica. E ali a gente tem, eu acho que as cartas, se eu não me engano, temos o texto de Tertuliano, é aquele mencionado, ele está lá também. Eu conheço esse artigo, Sim, essa sim, sim. carta. Eu vi a publicação do Lukács Gesellschaft sobre... Ja. Genau, ja, genau, ganz genau. É, exatamente. E o que eu ia dizer? Nossa, perdi o fio da meada. Ah, sim, as cartas agressivas. Tá. Sim, é verdade. As cartas são bastante agressivas. O que eu quis dizer, o pena é que essa briga é uma briga muito indireta. Foi uma briga que foi travada indiretamente. Quando eu digo assim, quando você diverge, isso deve ser expressado, colocar as cartas na mesa. A gente não está armado aqui, então a gente deve poder discutir. Então, o fato de não ter havido cartas na mesa, essa discussão aberta, isso eu acho uma pena. Isso eu acho uma pena enorme. Talvez não tivesse trazido resultado se fosse uma discussão direta, foi um debate indireto apenas. Agora, já que a gente estava falando das cartas, eu conheço as cartas que Lukács escreveu para Frank Benzel, um dos editores. O que ele escreve sobre o Adorno, na verdade, é abaixo da linha da cintura, na verdade, não é legal. Então, foi bem agressivo o que o Lukács descreveu ali. O texto de 58, aquela questão da reconciliação, era pensado como uma resenha, né? Foi pensado como uma resenha, e depois acabou sendo uma polêmica, se transformando numa polêmica. Sim, eu não sei o que dizer em relação. É uma polêmica ácida, muito agressiva, e a partir dessa polêmica a gente pode ver o Adorno, a partir da perspectiva dele, ele desejaria mais de Lukács, talvez. Eu acho que ele quisesse mais de Lukács. É uma coisa meio decepcionante, ele estava meio decepcionado com Lukács. Houve também a crítica social, enfim, diferente. Eu acho que o Adorno estava bem decepcionado com o Lukács. Ele, não sei, é muito psicológico, eu estou falando muito psicológico. E aí se explica, talvez, a polêmica. A partir dessa decepção do Adorno. Então, essa questão do Heidegger também se explica de uma... Ele era muito influente, é diferente com Heidegger, ele era muito influente depois do pós-guerra também, e Adorno queria atacar contra esse jargão político, atacar esse jargão político. Eu acho que, enfim, essa polêmica surgiu num momento em que Lukács não era tão conhecido na Alemanha. Poucas pessoas conheciam ele na Alemanha naquela época. A gente precisa ter isso em mente, né? Ele só se tornou conhecido no movimento estudantil, assim, meados dos anos 60, até lá, enfim, o Adorno era mais, era tido como alguém muito arrumadinho, vamos dizer assim. Ele não, antes dos anos 60, ninguém conhecia Lukács na Alemanha, a não ser... Enfim. Então, mesmo assim,
o Adorno entrou nessa polêmica. Eu acho que é isso que eu tenho, esses comentários que eu tenho a fazer a respeito. Eu acho que a gente tem que caminhar para o final. Nós temos um teto aqui de mais 10 minutos, né? Nós temos mais 10 minutos para alcançar o teto. Eu não sei se algum dos participantes quer falar alguma coisa, introduzir alguma coisa, repassar um agradecimento. Não? Caso... Eu gostaria. Ok. Bom, eu gostaria de dirigir a pergunta ao Dirk, e eu gostaria que ele esclarecesse, na opinião dele, né, na sua opinião, Dirk, por que o Lukács da ontologia, né, essa é a minha impressão, ele parece menos estudado aqui na Alemanha do que o Lukács de História e Consciência de Classe? Eu não sei se essa minha percepção é correta, né? Eu acho que é pelo que eu vejo, né? Eu moro aqui em Nürnberg, e pelo que eu vejo das publicações sobre o Lukács, é difícil encontrar, por exemplo, texto sobre a ontologia, né? A própria ontologia, ela me parece não ter edição nova já há alguns anos, né? E qual que seria, na sua opinião, esse destino do Lukács aqui na Alemanha? Porque o Lukács que mais interessa é o Lukács de História e Consciência de Classe, não o Lukács de A Destruição da Razão ou da Ontologia. Danke für die Frage. Obrigado pela pergunta. Eu acho que isso, a ontologia, pela história da recepção, vamos dizer assim, visto, tem menos efeito do que a história e consciência de classe em sua recepção. É um lado. A ontologia, enquanto disciplina filosófica na Alemanha, depois de Heidegger, nunca esteve numa boa posição. E nunca foi atraente o suficiente. A gente percebe, eu acho que aí que quando você não sendo especialista, é difícil achar a relação. A Esther acabou de quer dizer, você não vê essa relação entre ontologia e marxismo, por exemplo, não é fácil de identificar. Então, Lukács é lido especialmente pelas esquerdas. Então, eu acho que, assim, espontaneamente é o que eu tenho que dizer, é o que eu suponho, né? De fato, é uma obra difícil, ela é bastante árida, precisa de muitos pressupostos para ler essa obra. Ele se debruça sobre Hartmann, por exemplo. Não é alguém de quem a gente poderia dizer, nossa, eu gosto de ler, né? É muito árido, essa discussão é muito, muito árida mesmo. Então, eu acho que é uma das razões também. Há a edição das obras, claro. Eu queria falar uma coisa de Heidegger. Enfim, há uma nova edição, eu não sei se de toda a ontologia, mas Surkamp, a editora Surkamp, você tem Axel Honneth, que é editora também. Você tem uma nova edição sobre marxismo, eu acho que ela se chama Marxismo, Estética e Ontologia. Acho que esse é o nome. Existem ali discussões especializadas. Para os especialistas, esse texto é muito importante. Não seria uma discussão marxista, necessariamente, mas há posições políticas e filosóficas divergentes, enfim, mas continua uma obra importante. Nós temos tempo ainda para as considerações finais. Deixa eu passar para o canal correto aqui. Nós temos ainda algum tempo para as considerações finais. Se o Dirk ou a Esther quiserem falar algo. Mais uma vez, eu agradeço em nome do grupo. É um grupo que está recém-formado, é um grupo que não tem a intenção de restringir a filosofia.
mas ao debate, à articulação relacionada a Marx, das pesquisas que acontecem na Alemanha e no Brasil. Essa é a nossa intenção. É um grupo que tem a intenção de organizar e fomentar grupos de trabalho. E fica o convite também para os interessados, para aqueles que têm pesquisa e interesse na pesquisa alemã da parte do Brasil e aqueles que têm interesse da parte da Alemanha de nos procurar para a gente desenvolver esse trabalho, porque esse seminário deixou claro como é complementar a pesquisa brasileira e alemã e como que isso acrescenta muito tanto para a pesquisa brasileira quanto para a pesquisa alemã. Eu passo a palavra para a Esther, que pediu, e depois se você quiser falar alguma coisa para concluir, e aí a gente fecha, tá bom? Bom, Habib, muito obrigada. Eu quero agradecer mais uma vez o convite. Eu não consegui assistir todas as exposições que me antecederam, mas eu consegui assistir, né? Eu ouvi. Estava interessada na do Althusser, gostei bastante, eu acho que é muito a seleção de autores que vocês fizeram é muito interessante, e quero agradecer mais uma vez ao DISC por ter respondido tão educadamente, polidamente as minhas considerações. Mas eu queria só lembrar uma coisa, referindo agora o próprio Nicolas Tertullian diante de uma polêmica com o Hans Reichholz, que eles tiveram uma polêmica bastante intensa, no seguinte sentido, e eu me lembrei disso a partir do que o Dirk acabou de comentar, sobre, bom, quem lê Lukács na Alemanha é o pessoal de esquerda, né? E o Tertullian diz, bom, o meu interesse é estudar Lukács e retirá-lo do gueto ideológico, né? Eu acho que, pelo menos da minha parte, das pessoas que trabalham comigo, essa também é a intenção. Enquanto ele permanecer no gueto, isso é bastante complicado, sem dúvida. Obrigada mais uma vez pelo convite e, enfim, pela simpatia com que vocês nos trataram. Es liegt mir nicht besonders, das Abschlusswort zu sprechen, muss ich gestehen. Eu não gosto muito de fazer as palavras finais, mas, enfim, eu quero me agradecer a todos os que tornaram possível. Achei uma super organização. Eu ficaria muito feliz de continuar ouvindo alguma coisa de vocês, de fazer parte disso. Eu me interesso muito por isso, é importantíssimo. É interessante que isso teve que partir do Brasil e não da Alemanha. Quer dizer, isso é muito significativo, olhe isso, né? Então, muito bom isso. O que eu desejaria que tivesse acontecido na Alemanha que tivesse partido de Frankfurt, mas partiu do Brasil. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado também pela interpretação. Eu acho um trabalho de sincronicidade impressionante, o que possibilitou a mim. Então, muito obrigado à tradução também. Eu estou muito grato em todos os sentidos e estou muito feliz. Muito obrigado. Eu agradeço a todos. Dirk, quem sabe não podemos organizar eventos futuros, partindo do Instituto, quem sabe com a Escola Paulista, com a Escola de São Paulo, pode ser uma possibilidade interessante. Agradeço muito a presença de todos e a gente encerra aqui a sessão, os trabalhos. Quem tiver interesse de participar do grupo, de aproximar do grupo, a gente tem o nosso website, né? debrucker, de-brucker.de. Aqui nos comentários tem o link.
E sinta-se à vontade. Muito obrigado pela audiência, pela presença de todos. E um grande abraço. Tchau, tchau.